Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Cálculo 2. Continuamos com aplicações das integrais infinitas. Hoje a gente vai estudar como calcular o comprimento de um arco. Preparados? Vamos para a aula? Bom pessoal, então o que a gente vai fazer para medir o comprimento de um arco? O que significa medir o comprimento de um arco? Imagina que a gente tem uma curva como essa daqui, ó, tá? Que a gente quer saber qual é o comprimento dessa curva. Então, uma das formas seria a gente pega um barbante, coloca em cima da curva e depois estica ele e mede com uma régua. Mas isso é muito impreciso e nos limita ao tamanho do barbante, ao tamanho da régua. Agora, se a gente quiser fazer matemática em cima disso, a gente pode pensar nessa curva como uma função. Então, imagina que a gente consegue descrever essa curva como uma função, tipo um polinômio, por exemplo. Então a gente vai escrever essa curva como sendo uma f de x, que vai de x, o x vai de A até B. E aí, para a gente medir o comprimento dessa curva, a gente vai usar a seguinte estratégia. A gente vai dividir esse intervalo, esse espaço, em intervalos iguais, então, e a gente vai medir essas distâncias entre esses pontos. Claro que a gente vai ter uma imprecisão na medida, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, do P0 até o P1. Aí aqui a gente vai ter o PI menos 1 até o PI. E aqui a gente vai ter o PN. Digamos que a gente divida em N intervalos. Tá? Então, para a gente ter o comprimento desses N intervalos, né? Digamos que o comprimento é a distância entre o PI menos 1 e o PI. Então, a distância entre o ponto PI menos 1 e o PI, a gente pode escrever ele dessa forma. E no limite de n indo a infinito, ou seja, que a gente divide em infinitos pedacinhos e soma esses comprimentozinhos, a gente chega no comprimento da curva. A gente pode escrever da seguinte maneira, ó, que o comprimento da curva L ele pode ser obtido pelo limite de n indo a infinito, tá? Do somatório de i igual a 1 até n, ou seja, dos n intervalos, e a gente vai somar quem? Esse comprimento aqui. Então, o nosso Li, né? O Pi menos 1 até o Pi. Então, essa vai ser a nossa estratégia de medir o comprimento. A questão agora é como que a gente mede esse comprimento. Então, a gente vai ter que ver a distância entre dois pontos. Então, se a gente tem um ponto P e menos 1 até o ponto I, a gente vai ter a distância da seguinte maneira. Pi menos 1 até o ponto Pi. A gente vai escrever ele, a gente vê isso em álgebra, né? Como sendo a raiz do... basicamente a gente vai calcular o módulo do vetor que aponta de P de um ponto para o outro, né? Então a gente vai, para a gente ter o vetor que aponta de um ponto para o outro, a coordenada x dele vai ser a xi menos o xi menos 1. Então essa é a coordenada x desse vetor, a gente eleva ao quadrado. E aí a gente vai pegar mais yi menos y, aliás, aqui eu fiz x, y menos 1 ao quadrado. Tá? Então a gente pega a diferença das coordenadas de cada ponto em x e eleva ao quadrado, e a diferença das coordenadas em y e eleva ao quadrado. Então a gente pode escrever essa distância entre o Pi menos 1 e o Pi, que a gente precisa para calcular o comprimento, como sendo a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Aí a questão é o seguinte, a gente sabe que a gente pode até considerar um ΔX fixo, né? Que eles estejam igualmente espaçados aqui em x, mas obviamente em y eles não vão estar
igualmente espaçados. Então a gente tem que ver qual é a relação entre o ΔX e o ΔY. E para isso, a gente vai usar o teorema do valor médio. Como assim? A gente sabe que a diferença em y... Então imagine, o teorema do valor médio nos diz o seguinte, que uma função, a função no ponto... aqui, ó, no ponto x, menos a função no ponto x e menos 1, né? Então no xi e no x menos 1, que a gente vai ver essa diferença, ela pode ser obtida por uma boa aproximação, né? Aliás, ela é um valor exato porque a gente está considerando que existe um ponto entre esses dois aqui. Vocês teriam que revisar o teorema do valor médio. Vou dar uma revisada aqui meio por cima. Existe um ponto aqui no meio que a gente pode aproximar isso daqui por uma reta que tem essa inclinação, né, que tem a inclinação, e a gente pode descrever essa função, né, esse delta y aqui, que é a diferença entre a função em xi e a função em xi menos 1, como sendo a derivada da função nesse ponto que a gente considera que existe um x asterisco que satisfaça essa condição de relacionar ΔY com ΔX, com a derivada das duas funções, ok? Então a gente vai usar essa relação, né, de que existe uma relação entre o ΔY e o ΔX baseado na derivada, né, da função. Então a gente vai poder escrever a distância entre Pi-1 e Pi, né, substituindo esse ΔX aqui, o ΔY, aliás, por essa derivada aqui, né? Então a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. Então a gente vai ter a raiz do ΔX ao quadrado, e aqui a gente vai colocar mais. Quem que a gente vai colocar ao quadrado? A derivada da f de x, asterisco, vezes o ΔX. Tudo isso aqui ao quadrado. Vocês veem que a gente tem ΔX ao quadrado que a gente pode pôr em evidência. Esse quadrado ele está tanto na derivada quanto no próprio ΔX. Então o que eu vou fazer é colocar esse ΔX em evidência e a gente fica com o seguinte, ó. A gente fica com ΔX ao quadrado vezes 1 mais a f' de xi asterisco ao quadrado. Então a f está ao quadrado. E aqui a gente tem 1, ok? Esse ΔX pode sair da integral, da raiz, desculpa. Então a gente pode escrever como sendo a raiz de 1 mais a derivada da função no ponto xi asterisco ao quadrado. E aqui a gente tem o nosso ΔX. Então, assim a gente tem uma fórmula, uma expressão, que nos possibilita calcular a diferença entre esses dois pontos, considerando a derivada da função que descreve a curva que é do nosso interesse. Se a gente estiver considerando um espaçamento ΔX entre eles, que depois a gente pode colocar isso daqui, ó, no nosso comprimento aqui. Vamos ver como vai ficar isso daqui agora. Então, o nosso comprimento de arco, que é o limite, né, de n indo ao infinito desse somatório dos comprimentos, que a gente dividiu em infinitos pedaços, né? A gente vai ter que cada comprimento pode ser escrito como essa expressão que a gente obteve utilizando o teorema do valor médio, tá? Então notem que esse somatório de infinitos elementos, ele nos possibilita escrever que o comprimento ele é igual a uma integral de A até B, porque esse somatório de infinitos elementos a gente pode ver, e a gente multiplica por ΔX aqui, né? Isso aqui é uma soma de Riemann, que a gente pode escrever como uma integral definida. Então o que a gente vai ter dentro dessa integral é a raiz de 1 mais a função f derivada, né? A derivada da função f, e esse ponto
como a gente está no limite em que o x, no limite em que a gente tem infinitos pedacinhos, então o limite superior e inferior de cada intervalo desses é o próprio x. Tá? Então a gente já viu isso em cálculo. A gente vai pegar isso aqui e elevar ao quadrado, e o nosso ΔX vira dx. Então a gente tem uma expressão que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar para calcular o comprimento de um arco, de uma curva C, qualquer comprimento, se a gente souber a derivada dessa curva. Notem que então isso daqui é válido se a f' for contínua, ou seja, se não tiver descontinuidade na derivada, tá? Então, da mesma forma, também não pode ter descontinuidade na função, e aí, nesse intervalo, no intervalo de A a B. Assim, então, se a gente tem uma curva y igual a f de x, né, a gente pode obter o comprimento dessa curva fazendo esta integral, tá? Lembrando então que o x ele vai variar entre A e B, ok? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso e daí vamos ver um exemplo. Então, pessoal, notem que a gente chegou nessa expressão do comprimento de arco, que é a integral de A até B, né, da raiz, e aqui a gente usou a notação da derivada da função f. Mas basicamente a gente pode substituir ela, né, sabendo que a derivada da função f de x é igual, né, a dy dx, a gente pode escrever dessa forma aqui também, tá? Então, a integral de A até B da raiz de 1 mais a derivada ao quadrado, né? A derivada de y em x ao quadrado, e depois a gente integra em dx. Vamos ver como fica esse exemplo, né? Esse exemplo pede para a gente calcular o comprimento da parábola semicúbica. A parábola semicúbica é essa aqui, ó, essa função y ao quadrado mais x ao cubo. E a gente quer calcular esse comprimento entre os pontos 1 e 1 e 4 e 8. Então aqui já tem desenhado a função. Então é esse comprimento aqui, ela é meio encurvadinha, né? E para a gente calcular isso, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual que é aquela derivada. Então a gente sabe que o y é igual a x na 3 meios. Então o nosso dy dx ele vai ser igual a 3 meios de x na 1 meio. Ok? Agora, o nosso comprimento ele vai ser dado pela integral. Então, aqui o a e o b são os limites em x. Então, é de 1 até 4. Ok? E aí, aqui a gente vai colocar a raiz de 1 mais aquela derivada ao quadrado. A gente vai ter 9 quartos de x, porque aí o x, aqui o 3 fica 9, o 2 fica 4, e o x não meio fica só x. E aí a gente vai integrar em dx isso daqui. Agora essa integral, para a gente conseguir resolver ela, a gente vai ter que fazer uma substituição. Eu vou chamar de u o que está dentro da raiz. Daí a gente vai integrar o raiz de u. Então eu vou chamar de u é igual a 1 mais 9 quartos de x. Então o nosso du vai ser igual a 9 quartos de dx. Então o nosso dx é 4 nonos de du. Então, olha só, a nossa integral aqui, no limite, o nosso u, a gente vai ter novos limites, né? O u, quando x é igual a 1, o u é igual a 1 mais 9 quartos vezes 1. Então, o u ele vai ficar igual a 4 quartos, 4 mais 4 dá 13, então são 4 mais 9 dá 13, então são 13 quartos. Esse no limite superior. Aliás, no limite inferior. E no limite superior, o nosso u, então o x vai ser 4,
Então a gente vai ter 4 vezes 9 aqui, que é 36. Então 4 mais 36 dá 40, dividido por 4, o limite superior vai dar 40 sobre 4, que é 10. Então a gente tem o limite inferior e o limite superior. E a nossa nova integral, agora que a gente transformou essa integral para o mundo dos u's, né? O nosso comprimento, ele vai ser dado pela integral de 13 quartos até 10 da raiz de u. De u na 1 meio, né? du. E essa integral de raiz de u ou de u na 1 meio, ele é igual a 2 terços de u na 3 meios. Então, e aqui a gente, o nosso du, o nosso dx, ele é 4 nonos de du. Então a gente tem que ter um 4 nono aqui também, ó. Não dá para esquecer. 4 nonos, tá? Eu vou apagar esse lado daqui para continuar a conta. Então, pessoal, olha só, eu reescrevi aqui para ficar mais organizadinho, que aqui tá ficando meio apertado, até ficou meio feio. Então, a nossa integral, o nosso comprimento, ele vai ser dado por 4 nonos da integral de 13 quartos até 10, porque são os limites, novos limites no espaço dos u's, né? E a gente tinha a raiz de u aqui, então u na 1 meio, du. Então, isso daqui, ó, vai dar nosso 4 nono permanece, e a integral de u na 1 meio vai ser 2 terços de u na 3 meios. E aí a gente aplica nos limites de 13 quartos até 10. Vocês poderiam resolver tudo em u, depois voltar pro x com os limites em x, também daria certo, né? Vocês sabem resolver integrais muito bem, eu tenho certeza. Então, o que a gente vai ter agora é, aplicando o limite inferior, a gente tem aqui 8 sobre 27. No limite superior, aliás, né? A gente tem 10 na 3 meios, menos 13 quartos na 3 meios. Então a gente pode ainda dar uma ajeitada nisso aqui, esse 10 na 3 meios, a gente pode escrever ele aqui, então eu posso escrever ele como 10 raiz de 10, né? Então eu posso entrar com o 8 aqui e escrever, eu vou pôr 1 sobre 27, e o nosso 10 na 3 meios como 10 raiz de 10, então 10 vezes 8, 80 raiz de 10. Tá? E o nosso 13 quartos na 3 meios, então eu vou ter 13 raiz de 13, menos, aqui eu tenho 8 vezes 13 raiz de 13, e aqui o 4 eu tenho 4 raiz de 4. Só que 4 raiz de 4 é 8. Então a gente pode eliminar. O raiz de 4 é 2, né? Então 4 vezes 2 dá 8, isso daqui corta. Então ficou os números meio quebrados, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho em fazer essas raízes, mas tá aqui a resposta. Então a solução, né? Ele é 1 sobre 27, e aí a gente tem 80 raiz de 10 menos 13 raiz de 13, tá? Isso aqui, se a gente coloca ele na calculadora, vai dar um comprimento aproximado de 7,63705, tá? Bom, geralmente calcular comprimento de arco, ele não é uma conta muito simples de fazer, porque envolve essas integrais com uma raiz aqui dentro. Mas ela é possível de fazer. Claro que, dependendo da função, a gente vai ter bastante dificuldade, vai ficar integrais complexas, né? Mas ela é uma ferramenta bastante poderosa, tá? Vamos ver
mais um pouco de comprimento de arco, mais um exemplo e uma pequena variação. Bom, então, da mesma forma que a gente pode fazer o comprimento de arco para uma y igual a uma f de x, é totalmente análogo ao que a gente vai fazer quando tem uma x como uma função de y. Quando a gente tem o x como uma função g de y, o que muda aqui é que em vez de fazer a integral em x, a gente vai fazer a integral em y, e em vez de fazer a derivada do y de x, a gente vai fazer a derivada do x de y, ok? Então, notem que daí o intervalo em y é de c até d, e a derivada dessa função tem que ser contínua. Então, para a gente ilustrar isso daqui, eu vou mostrar como fica a conta para a gente calcular o comprimento do arco de parábola y ao quadrado igual a x, quando a gente vai desde o ponto 0, 0 até o ponto 1 e 1. E como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai aplicar na fórmula, né? Bom, antes de qualquer coisa a gente tem que saber qual que é a derivada. A gente precisa calcular o dx dy. Então, para a gente saber o dx dy, a gente tem que ver que o x é igual a y ao quadrado, portanto, o dx dy é igual a 2y. Né? E aí, na nossa fórmula, a gente vai ter a integral de... os y's aqui, que dão o limite, então é de 0 a 1. A integral de 0 a 1 da raiz de 1 mais essa derivada ao quadrado, que é 4y ao quadrado dy. Agora que vem o problema, como é que a gente vai resolver essa integral? Sendo que a gente tem a raiz e aqui dentro da raiz tem o y ao quadrado. Quando a gente tem uma situação dessas, não adianta fazer substituição, que nem a gente fez antes. Antes a gente pôde fazer substituição porque só tinha um x aqui. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer substituição, mas a substituição trigonométrica. Tá? Então a gente vai usar a substituição trigonométrica. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar de y um meio da tangente de θ, o que nos resulta em dy igual a 1 meio da secante ao quadrado de θ dθ. Então a gente vai substituir, em vez de resolver em y, a gente vai resolver em θ, né? Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, o nosso L, ele... Bom, também tem que ver os limites, né? Os limites, quando o y é igual a 1, a gente quer saber qual é o arco, a tangente, né? De θ é igual a 2, porque daí a gente põe 1 aqui, 2 vai para lá, então a tangente de θ é igual a 2. E quando o y... Então daqui a gente tem que a tangente, o θ, né, vai ser o arco tangente de 2, que vai ser o limite inferior, aliás, vai ser o limite superior da nossa integral. Eu vou chamar isso daqui de alfa. E aí, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Quando y é igual a 1. E quando y é igual a 0, a gente tem a tangente de θ igual a 0. Então, o θ, a tangente de 0 é 0, né? O arco cuja tangente é 0, é 0. Lembrando que tangente é seno por cosseno, então é quando o seno é 0, né? E o seno é 0 quando θ é igual a 0. Então a nossa integral vai de 0 até o arco cuja tangente é 2. Então, eu chamei de alfa, não precisava chamar de alfa. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos substituir a nossa integral, nosso comprimento. Ele vai ser integral desde 0, que é no limite inferior, até o arco tangente de 2.
ok? E aí a gente vai ter a raiz de 1 mais... quando a gente vai pegar o y ao quadrado aqui, né? A gente vai colocar o tangente ao quadrado e o 4 vai dividir com o 4 daqui. Então a gente vai ter o tangente ao quadrado de θ. E o nosso dy vai ser 1/2 da secante ao quadrado de θ dθ. Só que, quando a gente pega 1 mais a tangente ao quadrado de θ, a gente tem a secante ao quadrado de θ. E aí a gente vai tirar a raiz e vai ficar só a secante de θ. Então a gente tira a raiz aqui, a gente tira a raiz aqui e fica só com a secante. Então a gente tem, aqui é a secante, e aqui a gente tem uma secante ao quadrado. Então a gente vai ter 1/2 da integral da secante ao cubo de θ dθ. E aí entre os limites de 0 ao arco cuja tangente é 2. Aqui. Ok? Agora a questão é, como é que a gente resolve a integral da secante ao cubo? Tá? Essa daqui a gente pode olhar em alguma tabela, mas a gente tem, né, como... Eu vou já usar uma tabela, porque senão vai ficar muito longo, para a gente ver como resolve a integral da secante ao cubo. Então, a integral da secante ao cubo é o seguinte, ó. Ela é 1/2... Eu vou tirar esse colchetes aqui. Ele é 1/2 da secante de θ vezes a tangente de θ mais o ln do módulo. Opa, aqui ó, não é? Que é o módulo. O ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Tudo isso aplicado nos limites de 0 até o arco cuja tangente é 2. Tá meio confuso, mas a gente ainda estamos resolvendo, né? Deixa que eu vou apagar esse lado daqui para a gente continuar a nossa conta. Então a gente vai continuar essa conta aqui em cima, ó. Então o nosso comprimento de arco, agora a gente vai ter 1/4, e aí a gente vai aplicar no limite superior, a gente vai ficar com a secante do arco cuja tangente é 2. Bom, acho que aqui deu para entender porque que era melhor ter chamado de alfa, né? Então eu vou chamar de alfa isso aqui. Vai ser a secante de alfa vezes a tangente de alfa. Só que olha só, a gente tem a tangente do arco cuja tangente é 2. Então aqui a gente tem 2, né? Então aí depois a gente tem mais o ln do módulo. E aí depois a gente tem de novo a secante de alfa, né, que é o arco cuja tangente é 2. E aí a gente tem mais, de novo, a tangente do arco tangente de 2, que aqui é 2. Tá? E aí no limite inferior a gente tem a secante de 0 vezes a tangente de 0. Só que a tangente de 0 é 0, tá? E a secante de 0 também é 0, tá? Então, nesse caso aqui, no limite inferior, a gente simplesmente não vai ter nenhum termo, tá? A gente só vai ficar com isso daqui e a gente fica com... Vamos ver. A gente também tem como usar, né? A gente sabe que a tangente do arco tangente é 2. A secante ao quadrado de alfa, ela é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de alfa, tá? Só que quando a gente tem a tangente ao quadrado, a gente está falando que a tangente do arco cuja tangente, esse daqui é 2 e a gente tem 2 ao quadrado. Então 1 mais 2 ao quadrado,
a mesma coisa, ó, esse 2 aqui é o mesmo, então a gente tem 1 mais 2 ao quadrado, isso aqui é 5. Então, na verdade, a secante de alfa vai ser igual a raiz de 5. Então a gente pode substituir lá por raiz de 5. Então, olha só, o nosso comprimento de arco vai ficar... Aqui a gente tem raiz de 5 sobre 2, porque esse 2 divide com 4, então a gente tem raiz de 5 sobre 2 no primeiro termo. E no segundo termo, a gente vai somar, ó, esse 1/4 está dividindo aqui também, o ln do módulo de raiz de 5 mais 2. Ok? Então, ela é uma conta complicada, não é muito bonita de fazer, né? Mas a gente chegou num comprimento para aquele arco que a gente queria. Então, se a gente colocar esse valor na calculadora, a gente vai ter aproximadamente 1,478943, tá? Eu estou copiando aqui porque eu já fiz essa conta antes. Então, é trabalhoso, como eu falei. O fato de a gente ter uma raiz de uma derivada, isso aqui complica bastante. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de métodos de resolução de integrais mais sofisticados, mas nos possibilita calcular o comprimento de arco. Bom, espero que vocês tenham acompanhado as contas e com isso a gente encerra a aula de hoje. Nessa aula, pessoal, então a gente aprendeu como calcular o comprimento de um arco, utilizando integrais definidas. Para a próxima aula, a gente vai aprender como calcular a área da superfície de um sólido de revolução. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas lá no fórum da disciplina e respondam a dúvida dos seus colegas. Isso é importante para o teu próprio aprendizado. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra a aula, nos vemos na próxima aula.